Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Juízes, Juízes capítulo 7. Geralmente eu tenho trazido o texto que eu vou pregar ainda lá em Campina Grande, né? O texto seguinte. Mas os dois textos do domingo passado foram tão impactantes para a igreja, tanto Juízes 7 quanto o texto lá de Romanos capítulo 5, que eu resolvi trazer para os irmãos aqui de uma pessoa também. Juízes 8 é a continuação, né, da história de Gideão, então ficaria inclusive complicado. Eu adiantei bastante o sermão de Juízes 8, mas ia ficar complicado até de vocês entenderem, porque a relação com Juízes 7 é muito forte. Então nós vamos ouvir a pregação em Juízes 7, todo o capítulo, a forma como Deus deu uma grande vitória a Gideão e ao povo de Israel, uma história extremamente conhecida e interessante, e que fala muito a respeito de Cristo e de grandes princípios para a vida daqueles que servem ao Senhor. Todo o capítulo, Juízes capítulo 7, ouçamos a voz do Senhor, irmãos. Verso 1. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte. Retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo. Faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que daquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas trombetas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas embaixo no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço Purá ao arraial, e ouvirás o que dizem. E então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço Purá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar, em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. Sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um, nas suas mãos, trombetas e cântaros vazios, com tochas acesas dentro dos cântaros. E disse-lhes: olhai para mim
e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu a trombeta, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a trombeta ao redor de todo o arraial e direis: Espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite. Havendo sido de poucos trocadas as guardas, então tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as trombetas para tocarem, e clamaram: Espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e gritando fugiu. Tocando, pois, os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o arraial fugiu para Zerera, até Bet-sita, até os limites de Abel-meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: Descei ao encontro dos midianitas, e tomarem as águas de Betsbara, e também o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas de Betbara e o Jordão, e prenderam os 2 príncipes dos midianitas, a Oreb e Zeeb, e mataram a Oreb na penha de Oreb, e a Zeeb mataram no lagar de Zeeb. E perseguiram os midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeeb a Gideão, além do Jordão. Amém. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, tua palavra sabemos que é viva e eficaz. E a leitura dela já alimenta em muito nosso coração. Mas nada é semelhante à explicação, à exposição do texto, com suas devidas aplicações e ilustrações. O Senhor nos deu o privilégio de termos ministros da palavra e dos sacramentos, Senhor Deus, mas são inabilitados por si mesmos. Habilita-me, Senhor Deus, para que eu possa, com a autoridade que foi dada pelo Senhor, falar a este povo. Mas que as palavras não sejam minhas, Senhor Deus, mas tuas. Que a estrutura do sermão que foi pensado seja usada pelo teu Espírito para o bem deste povo, para que transforme aqueles que não conhecem Cristo, para que exorte aqueles que, conhecendo o Senhor, têm se desviado do caminho, para que reanime o cansado, encoraje o abatido e traga luz ao que está nas trevas. Ó Senhor Deus, fala-nos esta manhã de maneira rica e gloriosa, porque confiamos em Ti. É o nosso pedido em Cristo, nosso Senhor. Amém. Uma das virtudes mais difíceis de serem cultivadas é a virtude da fortaleza, da coragem. Isso porque, naturalmente, os homens, eles tendem ao conforto, à sua própria segurança. E buscar o conforto e a segurança não são coisas que em si sejam más. Eu preciso, de alguma forma, assegurar que a minha vida ela vai ser preservada, inclusive para que eu possa cumprir as minhas missões. A minha missão em casa, a minha missão no trabalho, a minha missão na igreja. Todas essas missões, essas atividades as quais o Senhor me confiou, precisam que a minha própria vida seja preservada para que elas sejam consumadas, sejam realizadas segundo a vontade de Deus. Então, ter segurança é necessário, preservar a vida é necessário. O Senhor também nos ensina que os confortos dessa vida não são necessariamente ou em si ruins. O Senhor nos promete dar alguns confortos. O Senhor, Ele nos promete muitas vezes, nos dá
um alimento não só para subsistência, mas um alimento que nos agrada. Ele nos dá uma família que nos traz muitas alegrias, algumas dores de cabeça, é claro, mas muitas alegrias. Ele nos dá a igreja, que traz conforto à nossa alma. E também os confortos não são os problemas em si. A grande questão, quando se diz respeito ao contrário da virtude, que é a fortaleza, a coragem, o contrário dela é a covardia, ou, segundo a Escritura, a timidez. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. O problema não está na busca do conforto ou na busca da segurança. O problema é quando estes benefícios que nós recebemos, eles passam a ser o centro da nossa vida. Então, tudo eu faço para o meu conforto. Tudo eu faço para garantir a minha segurança. E este é o grande problema, que nos faz deixar de ser fortes e corajosos para nos tornar homens e mulheres covardes e tímidos. Porque estes benefícios, eles se dão como finalidade última dos meios que nós empregamos para que a vida seja segura, confortável e pacífica. Por exemplo, se eu quero que a minha família esteja em paz, eu como homem e como chefe da casa, eu tenho um trabalho. Não é a paz a qualquer custo, no sentido de que a paz em detrimento da verdade, a paz em detrimento da justiça, a paz em detrimento da disciplina. Não, a paz a qualquer custo é eu farei de tudo para que haja verdadeira paz, não a paz criada pelos próprios homens. Então, se para a minha família ter paz é necessário afugentar um lobo, eu farei. Eu estou mais disposto a afugentar um lobo do que ser amigo de todos. Quando eu não faço isso, quando eu tento ter paz com todos os homens, não sendo possível, eu sou amigo do lobo e tento ser amigo da ovelha. E a minha resposta para essas coisas é caridade. Eu tenho amor pelo meu próximo. E amor pelo próximo é não afugentar o lobo. E pensar que estou ainda assim guardando a minha ovelha. Isto é impossível. Não é possível ser amigo do lobo e guardar a ovelha ao mesmo tempo. Não haverá paz assim. Não haverá segurança assim. Você nunca sentirá o verdadeiro conforto quando você, em posição de pastor, e aí nós temos várias posições em que nós assumimos o pastoreio. Por exemplo, você é o homem da casa, você é a mãe dos seus filhos. A mãe dos filhos, na ausência do marido, ela cuida da casa, ela protege a casa. Você é presbítero da igreja, você é patrão, você é chefe no seu trabalho. Assumindo estas posições, você tem a obrigação, né, para seguir a lei de Deus, de afugentar o lobo para proteger a ovelha. Se você não tem fortaleza moral, não tem coragem moral para isso, você inevitavelmente vai ao mesmo tempo tentar ser amigo do lobo e dizer que está protegendo a ovelha. Isto não existe. Portanto, irmãos, covardia e fortaleza e coragem dizem respeito a um princípio da palavra de Deus. E o princípio é: ame em primeiro lugar Deus acima de todas as coisas, mas ao teu próximo como a ti mesmo. Quando alguém assume esta postura de pastorear, de cuidar, de servir o outro, inevitavelmente ela precisa tirar de dentro de si, segundo as forças que Deus nos dá, o princípio, o valor da coragem, da força, da fortaleza. Porque é impossível cuidar do outro se não for corajoso. E aqueles que são covardes quebram a lei de Deus justamente por isso, porque não se dedicam ao cuidado do outro. Eu preciso amar o meu próximo. O que é amar o meu próximo quando eu tenho um filho? Eu preciso cuidar dele e afugentar todos os lobos que estão ao redor do meu filho. Se for necessário usar força, se for necessário usar força física, força moral, verbal,
os meios que eu tiver, eu vou usar. Porque uma pessoa corajosa em Cristo, um homem, um crente corajoso em Cristo, ele está sempre preparado e sempre reunido os recursos necessários, pronto para utilizar os meios de assegurar que aqueles que estão abaixo de si serão protegidos. Então, por exemplo, quando um homem dentro da sua casa, ele tem uma arma de fogo para proteger a sua família, ele não adianta ter sua arma de fogo. Ele precisa ser um homem tão violento, tão capaz de exercer violência, que ele está pronto para matar alguém que entrar na sua casa para fazer mal à sua família. Veja, ter a arma de fogo é um meio, mas não é a certeza de que você vai afugentar o mal que vai entrar na sua casa. E se você não sabe usar, se você não tem coragem para usar, talvez até o ladrão entre, tome a sua arma e lhe mate. Mata você e sua família. Então, o trabalho de um homem corajoso é, inclusive, se preparar para a guerra. Os homens da igreja precisam ser homens violentos. Escute o que eu estou dizendo. Os homens precisam ser violentos. Em que sentido? Os homens precisam ter a capacidade de exercer a violência para proteger os seus. Mas, por outro lado, devem ser homens tão piedosos, tão corajosos, que eles dominam a sua capacidade de violência e só a usam quando necessário. Um homem bíblico não é um homem efeminado, não é um homem coitadinho, não é aquele homem que é um homem de geleia, né? Aquele homem que não tem força para nada. Um homem bíblico é um homem tão violento que ele teria a capacidade de matar alguém que entra na casa dele. Mas ele não faz se não for necessário. Ele, via de regra, é pacífico. Ele é tranquilo. Mas todos sabem que se for necessário dar a sua própria vida pela família, ele vai fazer. A esposa confia nele. Os filhos confiam nele. Os pastores precisam ser assim. Homens de uma capacidade, de uma envergadura moral, que eles estão dispostos a pegar a briga com todo mundo para defender as ovelhas. A serem mal vistos pela cidade inteira para defender o rebanho. Porque esta é a única virtude do homem. A virtude por excelência é ser como Cristo. Cristo não estava nem aí para o que pensaram dele quando ele foi para a cruz do Calvário. Ele entregou a sua própria vida pelo bem daqueles que estavam sendo pastoreados por ele mesmo. Quantas vezes ele recebeu e teve oportunidades, recebeu instruções para não fazer aquilo e fez. Porque Cristo estava tão comprometido com aquela obra que deu a sua própria vida em resgate de muitos. Este é o verdadeiro pastoreio dos homens. Esta é a virtude das virtudes, a coragem. Porque foi necessário muita coragem para enfrentar a cruz do Calvário. Então, os homens da igreja são os mais pacíficos, mais tranquilos, os que buscam ter paz com todos, até quando isto é possível. Mas eles estão o tempo todo dominando a si mesmos, porque eles sabem que cultivaram dentro de si tamanha violência que eles são capazes de morrer e matar para defender as suas ovelhas. Isto é o exato inverso do que nós aprendemos na escola, na faculdade, nos livros, nos filmes, em todas as séries que nós ultimamente temos assistido. Que tem se cultivado como homem moderno, como homem atual, é um homem que fala baixo, é um homem que fala fino, é um homem que não enfrenta as dificuldades, é um homem que não está disposto a morrer por ninguém, mas ele está o tempo inteiro buscando o seu próprio conforto, a sua própria segurança. O coração da mulher não confia nele, os seus filhos não se sentem protegidos por ele, porque sabem que no dia que a corda apertar, ele corre. Então, não são homens assim que a igreja precisa. Não é este o ensinamento da palavra do Senhor, irmãos. E há um exercício muito forte em nós homens, que estamos inundados nessa sociedade, nessa cultura miserável de efeminação. Tirarmos isso de dentro de nós, de nos livrarmos disso. Podemos fazer isso, né, cada vez
menos nos expondo a esses tipos de influência no cinema, nas séries, nos filmes, nos livros, sendo criteriosos naquilo que entra na nossa casa, passa pelos nossos ouvidos, para não sermos ainda mais influenciados do que somos, e dando ouvidos àqueles que estão o tempo inteiro nos despertando para o contrário, para que nós possamos cultivar a virtude da coragem, da fortaleza. O reino de Deus foi construído com homens e mulheres corajosos, não covardes. E se você acha que isso é peso demais, o fundamento dessa fala inicial está em Juízes capítulo 7 também, obviamente, mas está na lei do nosso Deus. Veja, Deuteronômio capítulo 20, verso 8. Acompanhe comigo. A lei de Deus diz assim, 28 de Deuteronômio: E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Volta para casa, não é digno da luta, porque os teus irmãos serão contaminados com a tua frouxidão moral. Os homens medrosos e tímidos. O que é que o final do Novo Testamento diz lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 8? Mas quanto aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Os covardes encabeçam a lista daqueles que vão para o inferno. Em outras versões, os tímidos. A timidez, ela às vezes é confundida, né? Timidez como traço de personalidade, a pessoa não é acostumada, por exemplo, a falar em público. Ela tem dificuldade de falar em público, ela tem dificuldade de se expressar no meio de muitas pessoas. Não é isso que está sendo apontado aqui. Isso com um certo treinamento, com técnica, você vai aprendendo a tirar este tipo de timidez que não é necessariamente um pecado. Mas a tradução da Corrigida Fiel é melhor quando fala de covarde, porque vai direto ao ponto. Não é o tímido, a pessoa que é retraída, mas é o covarde. É o que não tem a força, a virtude da fortaleza para enfrentar a missão que Deus lhe deu. A primeira missão que está ligada a este ponto aqui está lá em Lucas, capítulo 12, por favor. Lucas, capítulo 12, a partir do verso 4 até o verso 9. Um exemplo claro do que está sendo falado. Lucas 12, 4 a 9. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não têm mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 asses? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos. Amém. Veja o que é que o nosso Senhor está falando aqui no Evangelho. Não temam os homens. Qual é o maior motivo de nós não conseguirmos cumprir as nossas missões como pastores em diversas posições que Deus nos dá? É o temor de homens. É temer desagradar o outro. Eu compreendo, irmãos, que em certa medida há algo de bom nesse temor. A gente não quer machucar as pessoas de maneira indiscriminada. Nós não devemos fazer isso. Nós não devemos ser duros demais quando não é necessário. Nós não devemos ser intransigentes. Então não é isso que a Escritura está ensinando. O ponto aqui é
quando é necessário dizer, falar, fazer, e eu não faço, porque eu temo o que o outro vai pensar. É uma escravidão viver assim, irmão. E não são poucos de nós que vivem assim. Eu tenho muito a falar, mas eu não falo. Porque eu não quero, de maneira nenhuma, machucar. Mas só que, na verdade, não é machucar, é ajudar o meu semelhante. Então, eu coloco como desculpa o amor ao próximo, mas não é amor ao próximo. Porque amar ao próximo é dizer a verdade de maneira justa, conveniente, de maneira pastoral. Não dizer a verdade desta maneira é pecado, é quebra do nono mandamento, que é o mandamento que está em vigor aqui, em primeiro lugar. Mas este mandamento quebrado me leva ao primeiro mandamento, que é a idolatria. Não é amor ao meu próximo que eu tenho, é amor a mim mesmo. Não é porque eu temo que o outro não vai gostar do que eu vou dizer. É porque eu temo que ele vai pensar de mim. Então nós não estamos falando aqui a respeito do amor ao outro. É o amor a mim mesmo. A covardia é o excesso de amor próprio. A gente julga dizer, não, é porque eu amo o outro. Não, não é. É porque eu me amo. Eu não quero que fulano pense mal de mim. Então eu não digo que ele precisa ouvir. Eu não ajudo, eu não aconselho, eu não exorto. Eu amo demais meu filho, então por isso que eu não disciplino. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor é disciplinar. A Escritura ensina que aquele que usa a vara está livrando a alma do filho do inferno. Nós querendo ser mais sábios e santos do que Deus, dizemos, não, não é assim. Eu amo meu filho, não farei assim. Eu amo minha esposa, por isso que eu não falo isso para ela. Eu amo meu marido, por isso que eu não digo a verdade a ele. Eu amo minha ovelha, por isso que eu querendo que ela me veja como um bom pastor, não falo as coisas que eu tenho que falar para ela. A covardia não é amor ao próximo, é amor a mim mesmo. É quebra do nono e do primeiro mandamento. E o que isso me leva? Veja, eu amo demais a mim mesmo, verso 4, não tem mais os que podem matar o corpo, mas não podem matar mais nada, não pode fazer nada contra a tua alma. Essa é uma avaliação justa que nós devemos fazer, lógica até, a respeito dos nossos temores. Às vezes a gente fica com medo de alguma coisa que é desproporcional à coisa ou ao resultado daquilo que pode acontecer em determinada situação. Então veja, você fica com medo, né? Se eu falar isso com o meu patrão, ele vai me botar para fora. Olha, se for uma coisa boa e justa, pode ser que inclusive você suba no conceito do seu patrão. E se teu patrão é um ímpio que está te fazendo pecar e você disser a verdade, você pode até perder o emprego, mas não importa. Você não perdeu sua honra, que é maior do que o seu emprego. Quando eu não digo, eu estou dizendo minha honra é menor do que o meu emprego. Cristo é menor do que o meu emprego. E quantas são as vezes, irmãos, que para não perder o emprego, para não perder a amizade, a boa reputação, a gente não fala a verdade. Não nos expomos à verdade, temendo. Coloque isso na balança. O que é que esta pessoa pode fazer comigo? Na maioria dos casos, quase nada. Quase nada. Mas e se eu fizer alguma coisa contra Deus? O que é que ele pode me fazer comigo? Bota na balança. Ele pode lançar não só o meu corpo, mas a minha alma no inferno. Porque os covardes não entram no reino dos céus. A última parte desse texto de Lucas capítulo 12 diz assim: digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. É exatamente o mesmo contexto. A covardia que me faz amar mais o outro, temendo mais o que o outro pode fazer comigo do que a Deus, me leva necessariamente à apostasia. É o último grau da covardia, é a apostasia. Por isso que Apocalipse 21, verso 8 diz: os covardes não entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque eles, no final,
vão negar Cristo. Então não é algo simples que nós estamos falando aqui. É algo extremamente urgente. Voltando lá para Juízes, capítulo 7, nós temos a história de Gideão, que é um homem comum, inclusive. Se você vier lendo depois, né, Juízes 5, 6, vai perceber que o próprio Gideão tinha um certo temor, que vai se apresentar aqui novamente. Então Gideão, ele pede vários sinais ao Senhor para que Deus confirmasse a palavra dele. Gideão diz: Senhor, se realmente o Senhor quer que eu vá contra os midianitas, eu vou colocar uma lãzinha aqui e no outro dia eu vou vir olhar como é que ela está. Se ela estiver molhada, então eu sei que o Senhor quer que eu vá. E no outro dia ele foi, e o que é que aconteceu? Aquela lãzinha estava tão molhada que ele espremeu a água que estava nela e encheu uma taça. Aí disse: Senhor, não te irrites, eu preciso pedir mais um sinal ao Senhor. Eu vou me recolher e no outro dia eu venho aqui e eu quero o contrário. Eu quero que agora toda a terra esteja molhada e só a lã seca. Mas não te irrites, Senhor. É um pedido. Ele volta, quando chega novamente, acontece exatamente o que ele pediu. Aqui nesse texto, o texto fala, lá para o verso 8 a 10, que Gideão teve um certo temor e pediu mais uma vez um sinal ao Senhor. Então perceba, há o temor que está sendo colocado aqui como covardia, e existe um outro tipo de temor que Deus tem paciência. Nós devemos ter um certo temor. Nós não podemos ser loucos, né? Colocar o nosso peito aberto em qualquer situação. Não é assim que se vive. Nós analisamos a situação e temos um certo temor, mas não o temor que nos paralisa. Eu não posso deixar de falar, eu não posso deixar de fazer, eu não posso deixar de ir por medo. Mas eu avalio a situação. Eu, segundo a revelação de Deus, que aqui no Antigo Testamento era por meio dessa lãzinha e de outros tipos de sinais, Deus dizia: vai. Mas segundo a palavra, os princípios da palavra, eu vou avaliar e vou fazer. Deus manda. Então Deus falou no capítulo anterior e ele está indo. Até o nome dele é mudado. Veja o verso 1. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou madrugada. Por que Jerubaal? Porque no capítulo 6 ele derrubou, ele foi o homem escolhido por Deus para derrubar o altar de Baal. Então o nome dele agora passa a ser aquele que derrubou Baal, que venceu Baal. Gideão venceu Baal, cortando o altar de Baal. E ele tem uma grande missão. Vai e agora derrota os midianitas. Os irmãos devem lembrar que eles estão conquistando a terra da promessa, mas desde que entraram lá no texto de Josué, eles foram entrando, tomando as partes de cada um, e ao chegar em determinado lugar, existia um povo habitando, os cananitas habitavam ali, e Deus disse: destrói a todos. E eles não fizeram o que Deus mandou, eles destruíam alguns e deixavam outros. E em algumas situações, eles fizeram com que os cananitas, que deveriam ser totalmente destruídos, não só não fossem, mas eles tiveram uma boa ideia, entre aspas. Eles disseram: não, a gente vai colocar para que eles trabalhem e sejam nossos tributários. Eles vão pagar impostos. Deus disse: destrua, mas a gente teve uma ideia melhor do que a de Deus. Eles vão trabalhar e vão nos sustentar. Pois este povo, um destes povos, são os midianitas, que agora estão dando trabalho ao povo de Deus. Quando Deus nos manda fazer algo, irmãos, nós não podemos fazer pela metade. Não podemos achar que temos estratégias melhores do que a do Senhor. Nós devemos cumprir a palavra do nosso general como ele ordenou, não segundo as nossas melhores estratégias, porque depois isso se volta contra cada um de nós. E aqui, o trabalho de Gideão precisa ser começado cedo, observe. Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. Ele se levanta de madrugada para cumprir o que Deus havia dito no capítulo 6. Vai lá e derrota os midianitas. Ele tinha todos os indícios de que Deus estava com ele.
Ele sabia que Deus ia dar a vitória, mas ele se levanta cedo para cumprir a sua missão. Não adianta nada você ouvir a melhor pregação, o maior encorajamento no dia do Senhor, e na segunda-feira você acordar meio-dia. Não vai adiantar. Você pode ter a melhor das intenções, ser mais do que nunca encorajado no domingo. Mas se na segunda-feira você não se levantar e cumprir o que Deus mandou, Ele não fará por ti. Não é obrigação de Deus se levantar na segunda-feira de manhã para trabalhar. É nossa obrigação. Existe um filósofo que diz que eu sou eu e as minhas circunstâncias. Fato. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Gideão havia ouvido, né, em capítulos anteriores, Gideão, vai na tua força. A força que Gideão tem não é dele, foi dada por Deus também. Mas a circunstância de Gideão foi dada pelo Senhor para que ele use a força que lhe foi conferida e consuma, realize o que Deus mandou. Cada um de nós tem a sua própria circunstância. E há um problema, sério problema, irmãos. Nós olhamos para as nossas circunstâncias e ao invés de, olhando para elas, avaliarmos a circunstância e então buscarmos meios para cumprir a nossa missão, não, a gente não faz isso. A gente olha para a circunstância, sabe que Deus mandou, mas não faz o que Deus mandou. Não adianta se levantar cedo. Por quê? Porque fulano nasceu em berço de ouro. Ele vai conseguir primeiro do que eu. Porque ciclano, ele tem muito mais oportunidades. Veja, ele é amigo do prefeito. O outro anda assim com o secretário. O outro é muito próximo do meu patrão. Então eu não vou conseguir. Então quando eu digo eu sou eu mesmo e as minhas circunstâncias, eu avalio as minhas circunstâncias e percebendo que nelas existem limitações e oportunidades, eu começo a traçar um plano usando os meios que Deus me deu para chegar no meu objetivo. Porque a minha circunstância é diferente da tua. A tua é diferente da do outro. Cada um de nós tem uma circunstância distinta de vida. Mas uma coisa é certa: se não nos levantarmos amanhã, segundo a circunstância de cada um, para cumprir o que tem que ser feito, nunca seremos nada. Ou vamos passar o dia inteiro reclamando das nossas próprias circunstâncias. Ah, porque não tem isso. Ah, porque não tem oportunidade. Ah, porque ninguém me dá a condição de ter um emprego, uma casa. Eu passo o tempo todo reclamando. Isso é covardia, irmãos. Isso é covardia contra o próprio Deus. Deus nos deu, na sua providência, uma determinada porção. Uma porção de sabedoria, uma porção de inteligência, uma porção de amigos, uma porção na igreja. Use a que você tem. Você não vai ter a do outro. A do outro é do outro. Se Gideão passasse o tempo todo reclamando das suas próprias circunstâncias, ele nunca tinha se levantado de madrugada para fazer o que tinha de ser feito. Porque aqui, quando o exército dele vai ser apresentado com 32 mil, ele vai acabar indo para a guerra com 300. 32 mil já era muito menos do que os midianitas tinham. Mas Deus não disse, vai na força do exército dos midianitas. Vai na tua força. Amanhã de manhã, irmãos, cada um na sua própria profissão, cada um segundo os seus próprios projetos, cada um segundo as condições da sua família, vá na sua força. Não queira ir na força do teu irmão, vai na tua. Quantos são os exemplos que nós temos no nosso país, irmão? Pessoas que não tinham nada, saíram do absoluto nada e são grandes empresários, pessoas bem-sucedidas nas suas profissões. Isso não quer dizer que todas elas tenham milhões de reais na conta. Isso não é simplesmente este indicativo de prosperidade. Mas saíram do nada e cresceram muito. Pode ser que você não se torne um grande empresário,
um grande juiz, um grande advogado, um grande engenheiro, melhor. Não é necessariamente, mas você sai de um ponto e vai para o outro. E isto é fruto de muito trabalho e de fé naquilo que o Senhor me deu. Eu sou eu mesmo e as minhas circunstâncias. Vou me acordar, vou fazer tudo o que está nas minhas próprias mãos. E é isso que ele faz. Observe no texto, verso 2. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte, e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. O interessante é que no capítulo 5, verso 23, ainda quando a profetisa Débora estava como uma das personagens principais, houve uma parte do povo que não quis ir para a guerra. E ela exortou aquela parte do povo dizendo: vocês são medrosos e não estão querendo ir para a guerra. E Deus vai os punir. Aí agora, no capítulo 7, alguns irmãos que haviam sido covardes em outro ponto da história, eles estão se dispondo à guerra. Quando eles se dispõem à guerra, aí Deus diz: não, mas agora quem não quer sou eu. Volta para casa. Deus está demonstrando, irmãos, que Ele não precisa de nenhum de nós para vencer as suas próprias batalhas. Ele nos usa. Em uma hora, a profetisa diz: vão, e eles não querem ir. O Senhor os pune. Aí agora eles querem ir, mas Deus diz: agora quem não quer sou eu. Ser usado por Deus é um privilégio. Eu não entendo como muitas vezes colegas, né, de ministério, pastores, presbíteros, passam o tempo todo reclamando. Reclamando do ministério, é pesado demais, tem que pregar 2 vezes por semana. A pergunta é: e você queria fazer o quê? Porque você não quer nem pregar. Ah, tem que ir visitar, aconselhar. É teu trabalho. É o teu trabalho. Se Deus um dia quiser, Ele simplesmente nos tira do ministério e coloca outro. É assim que funciona. Teu trabalho de pai está pesado. Deus pode fazer não pai. Ele tira a tua vida e aí você não tem mais condições de fazer aquilo que Deus mandou. Teu trabalho de marido está pesado. Deus te tira a tua esposa. Teu trabalho de esposa, de mãe está pesado. Deus tira essas coisas de você. É um privilégio fazer o que Deus manda. Sabe por quê? Porque Ele não precisa. Ele não precisa de mim para absolutamente nada. Ele me dá o privilégio de poder estar aqui. A honra de poder estar com os irmãos. E vocês têm a honra de ouvir o Senhor por meio deste homem privilegiado. É isto que nós fazemos aqui quando nos reunimos, irmãos. Ah, eu não quero ir para o culto, não. Você acha que Deus perde alguma coisa? Deus não perde nada. Quem perde é você. Se eu não quiser cumprir as minhas obrigações, quem perde sou eu. Porque Deus não muda em absolutamente nada. Uma hora Ele usa, depois Ele pode simplesmente dizer: não, fique em casa, agora eu não quero mais. Mas eu quero ir, Senhor. Mas agora não vai. Agora você está doente. Agora você está incapacitado. Agora você deseja, mas não pode. Quem lembra aqui do período da pandemia, quando chegava uma quinta-feira e dava uma vontade de ir para a igreja para a reunião de oração? Quantas vezes durante a pandemia nós dizemos: lembrem de que vocês podiam e não vinham. Agora vocês querem e não podem. Primeiras reuniões de oração lá na igreja lotaram. E agora? Do mesmo jeito. Vaziadas. Para o tamanho da igreja, vaziadas. Deus nos usa. Nós deveríamos louvar a Ele pelos privilégios que Ele nos dá.
Ele diz: agora, quem for medroso, tímido, volte, retire-se apressadamente das montanhas. Voltaram. Dos 32 mil, voltaram 22 mil. O que realmente me surpreende no texto aqui é que estes medrosos não são tão medrosos e covardes quanto nós somos. Porque pelo menos eles tiveram a coragem de voltar. Vocês percebem isso? Eles tiveram a hombridade de dizer: eu não vou porque eu estou morrendo de medo. E muitas vezes a gente diz: não, pode contar comigo. Coloca meu nome aí. Eu vou. Eu estou pronto. E quando chega o dia, a gente não vai. Somos mais covardes do que estes covardes. Que tiveram pelo menos a coragem, a força de dizer: eu temo. E agora? 10 mil. Verso 4. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo. Faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que daquele dia de que eu te disser, que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas, então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Esse teste talvez seja o mais difícil de compreender de todos, porque o primeiro foi: quem for medroso, volta. Eles já voltaram imediatamente. Deus disse: tem gente demais. Israel vai ficar pensando que foi a força deles que conseguiu se livrar dos midianitas. Vamos fazer um segundo teste. Lembram que no verso 1 foi citada a fonte Harod, que é inclusive um trocadilho com a palavra temer, o verbo temer. Harod é a fonte do temor. Voltem para a fonte do temor e vamos ver quem teme e quem não teme. De que maneira? Os que beberem água de pé, levando a mão à boca, estes aí vão para a batalha. Mas os que se ajoelharem e beberem, né, ajoelhados, se encurvando a água, estes não irão. Tudo bem. Ficou claro o teste como deveria ser colocado em prática. Mas o que isso quer dizer? Pelo menos 2 comentaristas falam a respeito deste teste da mesma forma. Tanto Matthew Henry quanto Thomas Boston. Thomas Boston ele não tem um comentário no livro de Juízes, mas ele tem pregações a respeito de Juízes, inclusive Juízes 7. Num texto que eu li há muito tempo, ele explicava esse tipo de teste. Ele dizia o seguinte: estes homens que se ajoelharam para beber água, eles não estavam prontos para servir na guerra por um motivo. Aqueles que se encurvam aos benefícios que Deus dá durante a caminhada, adorando mais os benefícios do que a própria caminhada, não estão prontos para continuar na batalha. Eu me lembro, por exemplo, do que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 17. Ele diz: o Deus deles é o ventre. As pessoas que amam os confortos, benefícios, né, os prazeres da terra, e se encurvam a esses prazeres, eles não podem continuar na batalha de Deus. Eles não são aptos à jornada do Evangelho, porque eles ficarão pelo meio do caminho. Eles estavam para ir para uma guerra, irmãos. Como é que você vai para uma guerra e na hora de tomar água você se joga no chão, se encurva no chão como se a única coisa que valesse a pena fosse a água? Quem faz isso se encurva não só para a água, mas se encurva para a comida, se encurva para o conforto, se encurva para a intimidade sexual, se encurva para o dinheiro, se encurva para tudo. Estas coisas, estes bens, esses recursos, não são para que nós nos encurvemos diante deles, mas que nós usemos para a jornada.
Os demais ficaram de pé em prontidão, bebiam água, mas estavam alertas à guerra. Bebam água. Provem dos prazeres desse mundo, os bons prazeres desse mundo, mas estejam alertas para a guerra. Quando você se entrega a essas coisas, o tempo todo, você vai sendo escravo dessas coisas, escravo do dinheiro, escravo do prazer sexual, escravo da boa reputação, escravo da honra, escravo da amizade, escravo do ministério, escravo de tudo. Estas coisas nos servem para uma outra finalidade. Elas não são a finalidade em si. Lembram-se? A descrição da covardia é exatamente esta. Eu uso de benefícios que são benefícios de conforto para a jornada, mas essa jornada não é benefício em si, é para uma outra coisa superior. Então Deus nos dá água, comida, intimidade, dinheiro, conforto para nos ajudar na caminhada do Evangelho, não para serem em si nossos bens. Porque quem age assim tem no seu próprio ventre um ídolo e não está apto para a caminhada do Evangelho. Então, dos 10.000 que sobraram, só ficaram agora 300. Veja, verso 7. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as trombetas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteram, e estava no arraial dos midianitas embaixo no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes, desce tu e teu moço Purá ao arraial, e ouvirás o que dizem. Então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço Purá, até o extremo dos sentinelas que estavam no arraial. Veja, ele teme novamente, mas não é o temor que o impede de continuar. Ele diz: você está com temor, vou lhe dar mais uma prova de que eu estou contigo. Desce até o arraial dos midianitas, fica lá escondido, e eu vou te dar uma outra prova. Desce ele e um moço chamado Purá. Quando eles chegam lá no arraial dos midianitas, ficam ouvindo a conversa de dois midianitas. Um tinha acordado de um sonho e estava contando para o outro. Ele disse o seguinte: eu estava sonhando e um pão, veja que sonho estranho. Sonho geralmente é estranho, né? Mas esse é mais estranho do que geralmente é. Vem um pão rodando pelo arraial dos midianitas e esse pão vai e bate na nossa tenda e derruba a tenda. O sonho era só isso. A tenda dos midianitas foi derrubada por um pão. Aí o outro midianita, veja como Deus revela as coisas, não necessariamente salvificamente, mas revela a si mesmo, dizendo o seguinte: o sonho só quer dizer uma coisa. O pão é a espada de Gideão. E ele vai vir e vai destroçar os midianitas. O que é que isso tem a ver? O que é que um pão tem a ver com Gideão? Se a gente voltasse algumas páginas, nós iríamos perceber que o chamado de Deus a Gideão é quando ele estava ainda, né, batendo o trigo do seu pai. Ele era um homem que fazia pão. Inclusive, mais adiante, capítulo 6, ele faz um bolo para um amigo, porque ele trabalhava com trigo. Então, um padeiro vai derrubar o arraial dos midianitas. Deus faz do jeito que ele quer. Se Gideão fosse pensar que ele não tinha condições, ele dizia: como é que um padeiro pode ser general de guerra? Deus faz o que ele quer. Ele faz um padeiro ser general, ele faz um gari ser um empresário, ele faz um filho de uma empregada ser médico, ele faz alguém que era prostituto se tornar pastor. Ou não? Deus faz o que ele quer, irmão, segundo a sua boa vontade. Então, continua o texto, no verso 15, diz assim: e sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos,
porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas acesas dentro dos... Vamos lá. Espera aí. Tudo bem que a gente já não tem um exército grande. Tinha 32 mil, era menor do que os midianitas. O Senhor já tirou de 32 mil para 300. Mas agora, pelo menos, Deus vai nos dar um arsenal que a gente vai ter condições de lidar com esses homens. Né? Tanque de guerra, bomba, equipamentos, a gente vai agora ficar forte. Aí Deus diz, não vai ser dessa forma, não. Eu vou dar na mão do meu soldado, numa mão ele vai levar uma trombeta e na outra mão um cântaro com uma luzinha dentro, parece um espécie de candeeiro. Pronto, isso é o trabalho de vocês agora, vai ser usar essas armas. Se coloque no lugar do soldado israelita nessa situação. Você está em desvantagem numérica e agora o que você tem nas mãos é uma trombeta e um candeeiro. Não seria a primeira coisa que eu iria imaginar para ir para uma guerra, né? São as melhores armas, segundo o pensamento humano. Mas por que Deus estava fazendo isso? Veja o que ele diz. Verso 17. E disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu à extremidade do arraial, será que como eu fizer, assim vós fareis. Tocando eu a trombeta, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a trombeta ao redor de todo o arraial, e direis, espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite. Havendo sido de poucos trocadas as guardas, então tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Então a estratégia é a seguinte: a gente vai de noite, meia-noite, quando acabou de trocar a guarda, trocou meia-noite, a gente aparece. Só que a gente está com a escuridão a nosso favor. Eles não estão vendo. Numa mão, você tem um candeeiro. Quando você bota 300 candeeiros de uma vez, a imagem é de uma luz muito forte. Um candeeiro não faz muita força, mas 300. E do outro lado você tem uma trombeta. Então vocês vão pegar a trombeta, apresentar o candeeiro, tocar a trombeta e quebrar o candeeiro. Imagina o que os soldados midianitas viram. Viram e ouviram. Eles ouviram um estrondo muito forte e uma luz muito forte. Aí não dá para contar quantas pessoas tem do outro lado, porque está escuro. Então o que eles viram foi o terror do exército inimigo vindo para cima deles. Não importa teu tamanho, a tua força. Deus faz cegar os nossos inimigos. Os nossos inimigos podem ser muito mais fortes. Eles podem ter muito mais recurso, muito mais armas, não importa. Aqui há, não tenho dúvida disso, um elemento sobrenatural que está fazendo com que eles ceguem, eles se confundam. E a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo deve fazer isso. Nós devemos orar, Senhor, confunde os nossos inimigos. Confunde as pessoas que querem o nosso mal, que usam de maledicência, que se levantam usando meios e recursos que têm para nos atingir e atingir a tua igreja, Senhor. E o Senhor, mesmo nós sendo menores, mesmo não tendo o mesmo poder deles, vai trazer um terror sobre a vida desses homens. A pergunta pode ser, por que a trombeta? Por que usar dessa trombeta? Matthew Henry, comentando o texto, ele diz o seguinte, ouçam bem. Mesmo se esses soldados tivessem uma espada ao seu lado, eles não a tinham na mão. Assim obtiveram a vitória gritando, a espada. Da mesma forma, os inimigos da igreja são derrotados pela espada que sai da boca. A tipificação da destruição do reino do diabo no mundo pela pregação do evangelho eterno, o soar da trombeta e essa luz retirada das vasilhas de barro
Assim são os ministros do Evangelho, em quem o tesouro da luz está depositado. Por isso Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Um pão de cevada para derrubar as tendas dos midianitas, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O Evangelho é uma palavra não na mão, mas na boca. A espada do Senhor e de Gideão, de Deus e de Jesus Cristo. A representação dos terrores do grande dia. Assim entende o estudioso Bispo Hall. Se esses cântaros, buzinas e tições atemorizaram e assombraram as orgulhosas tropas dos midianitas e amalequitas, tanto quem será capaz de suportar o último terror? Quando a trombeta do arcanjo soará, os elementos estarão em chamas, os céus passarão com grande estrondo, e o Senhor descerá com alarido. Deus seja louvado. Imagine o que viram os israelitas, os próprios israelitas, em Êxodo 19, quando eles estavam ao pé do monte. E o Senhor mandou Moisés subir até o topo do monte, ficando os sacerdotes ali no meio do caminho. O israelita que estava lá embaixo, ele olhava e via o monte fumegando, trovões, relâmpagos, porque estava descendo a lei de Deus ali. Todo aquele que se aproxima do Senhor, sem um mediador, ele só escuta trovões e relâmpagos. Mas quando Moisés desce e fala a lei de Deus, eles se acalmam. Porque vem um mediador para falar com eles. Os nossos inimigos, irmãos, que se acham tão fortes e poderosos, que pensam que podem, de alguma maneira, fazer a igreja ficar amedrontada, acuada, não fazem ideia de com quem estão mexendo. Não fazem ideia. Porque o Senhor abençoa o seu povo. E nós olhamos para o monte, não mais o Monte Sião, mas o Monte Sinai, mas o Monte Sião, em Cristo. E nos relacionamos com Ele, como diz Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 10, por meio de Cristo, o nosso mediador. Então nos aproximamos dele, não com medo, com temor, mas com reverência. Santo temor, que não nos impede de chegarmos ao Senhor. E porque temos um mediador, ele nos ouve e fala: sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. Não ouvimos os trovões e relâmpagos, mas ouvimos a voz do nosso Pai, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não temam, dizem ele. Hebreus capítulo 10. Apresentem-se ousadamente, aproximem-se do Senhor ousadamente, em Cristo Jesus, que é o nosso novo e vivo caminho. Mas os ímpios não têm esse caminho, e só ouvem os trovões e relâmpagos. A trombeta. Nós não nos damos conta, irmãos, do poder que tem a palavra que é anunciada numa igreja pequena como essa, todos os domingos. É a trombeta de Deus. As pessoas que estão ao nosso redor aqui, as residências, muitas residências que têm o privilégio de uma igreja fiel e não vêm ouvir, a trombeta está sendo soada. E eles não querem ouvir. Serão réus do Senhor. Você acha que não tem instrumentos para vencer a sua batalha? A trombeta do Senhor está sendo ressoada. Com o poder da palavra do Evangelho, vocês podem vencer qualquer batalha. Não existe povo mais forte nesse mundo do que os irmãos. Vocês têm a palavra ao seu favor. Eram 300 contra milhares. Mas a trombeta ressoou e eles foram vitoriosos. E essa vitória foi tão grandiosa, tão perfeita, que o Senhor a fez registrar no Novo Testamento. Abra comigo, por favor, Hebreus, capítulo 11. Os últimos versículos que nós vamos ler deste sermão. Hebreus 11, 32.
E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, da timidez, da covardia, tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Amém. Você se sente tímido, covarde, fraco, sem força? Gideão também era. Gideão também era. Eu também sou. Mas Cristo não é. Naturalmente, nós somos fracos. Buscamos mais o nosso conforto, a nossa paz. Tentamos nos livrar de qualquer desconforto a todo preço. Isso é o que um homem natural faz. Mas o Senhor pode tirar da nossa fraqueza força, da nossa timidez coragem, para que nós possamos ser homens e mulheres fortes. O primeiro passo é não confiar em si mesmo, mas olhar para o que a palavra nos promete e dizer: se isto é verdade, por que eu ainda sou tímido? Se Deus me diz que eu devo falar a verdade, por que eu não falo a verdade? Por que eu não exorto os meus filhos, a minha esposa, os meus amigos em amor? Por que eu não protejo quando alguém está sendo vítima de injustiça, mas me junto para falar mal dele, só para que esta pessoa se ache que está bem, que está tudo bem? Porque eu tenho em meu coração ainda um quê de idólatra. Não é porque eu amo o meu próximo, é porque eu amo a mim mesmo. Então eu vou pedir: Senhor, tira isso de mim. Me ajuda a amar o meu próximo como o Senhor em Cristo me amou, rejeitando a si mesmo para se dar por muitos. Este é o verdadeiro amor, irmãos. Negar sua própria honra, seu próprio conforto, a sua própria paz, pelo bem do outro. Foi o que Cristo fez na cruz do Calvário. É o que nós devemos fazer todos os dias. Que o Senhor tire da nossa fraqueza força, para que sejamos homens e mulheres fortes em Cristo. Amém.